honrada pelo convite de vir palestrar aqui sobre a especialidade que eu resolvi seguir desde a faculdade. Eu me formei em 2001. A minha monografia foi em tumores de cabeça e pescoço. E vocês imaginem, em 2001, o que tinha de fisioterapia em oncologia? Muito pouco, né? E hoje ver essa sala cheia, aí cheio de gente atrás, em pé, tentando um lugarzinho para assistir a aula, eu estou realmente muito honrada e muito feliz. E principalmente que esse ano, 2019, a gente completa 10 anos da regulamentação da especialidade. Então, a gente está em festa dupla, né? A turminha da Onco está em festa dupla. Deixa eu só me localizar aqui. Quem é aluno, ainda de graduação? Uau! Na minha época, não tinha, oncologia não se falava. Quem aqui já é formado? Bastante. Então, assim, fiquem à vontade para tirar foto. Eu só vou pedir, como tem imagem de paciente, quando tiver imagem de paciente, por favor, em respeito a eles, a gente não tira foto. Combinado? Então, vamos lá. Eu sou, então, especialista em oncologia pela BFO, Sistema Cofito Crefito. Em 2006, eu fiz a prova de título de especialista pela Sociedade Brasileira de Fisioterapia em Cancerologia. Essa sociedade, como eu vou falar mais para frente, ela está em junção com a BFO. Opa, eu já comecei a fazer bagunça. Trabalho em oncologia desde que eu me formei, graças a Deus. Eu falo que eu sou exceção à regra, que eu trabalho naquilo que eu me formei, e eu espero que todos vocês consigam seguir assim, tá? Então, vamos lá. Falar um pouquinho da origem do termo câncer. Começou lá em 400 a.C., em Hipócrates. Sugeriu... Opa! É confuso isso aqui, hein? Não é que eu sou loira, não. O negócio é difícil. Então, aqui, ó. O termo câncer veio em uma alusão às patas do caranguejo, entrando na areia, e que se assemelhava às veias enturgecidas, ramificadas das lesões tumorais. E Galeno, depois de Cristo, foi o primeiro a usar o termo tumor, tá? Tumor, a gente não pode esquecer que o tumor significa inchaço. Então, quando a gente tiver que relacionar um paciente ou alguma lesão oncológica como tumor, a gente não pode esquecer que tumor pode ser um inchaço qualquer, tá bom? E Galeno foi o primeiro que descreveu como o tumor maligno é uma doença incurável. Então, o que é câncer? Que ficou um pouquinho claro. As nossas células, se a gente lembrar lá da histologia, do primeiro ano da faculdade, as células, os tecidos, eles têm um processo de diferenciação celular, e no câncer, o que vai acontecer? Uma perda dessa diferenciação, uma atipia celular, e, por conta disso, um aumento do crescimento celular, gerando a neoplasia, que é a proliferação celular descontrolada, né? Então, o que a gente vai encontrar na histologia é isso daqui. Então, uma área tecidual onde vai ter uma bagunça generalizada ali das células, da organização celular. Quando a gente fala em comportamento clínico das lesões tumorais, a gente tem que saber diferenciar tumores benignos dos tumores malignos, né? Então, tumor benigno é aquele que tem um crescimento lento, vai ter um bom desenvolvimento de vasos sanguíneos e uma boa nutrição tecidual, já diferentemente dos tumores malignos. E quando a gente fala em tumor benigno, a gente não pode esquecer que, assim, às vezes, a característica histológica desse tumor é benigna, mas, dependendo da localização onde ele se desenvolveu, aí, só começar agora. Então, dependendo da localização onde essa lesão se desenvolveu, a característica de complicação para o paciente vai ter um desenvolvimento maligno. Então, vamos imaginar um tumor do sistema nervoso central, de pediatria, um astrocitoma, um glioblastoma que desenvolveu em tronco cerebral. Tem como tirar? Não. Então, apesar da característica histológica ser benigna, ele vai se desenvolver clinicamente como uma lesão maligna. Tá bom? E lembrar que as lesões... Olha lá. Aí. Que as lesões benignas, dificilmente elas vão ter uma recidiva ou metástase, tá? Diferentemente das lesões malignas. O tratamento antineoplásico. Quando eu fiz a minha residência no AC Camargo, em 2002, a preocupação era sobre a vida livre de doença. Então, o paciente curou, o paciente morreu. Tá? Hoje em dia, o que a gente vê? Adianta curar e ficar entravado numa cama?
Adianta curar de um câncer de mama e nunca mais uma senhorinha estendeu uma calcinha no varal? Não, então a gente tem que pensar em qualidade de vida. Tá? Isso daqui, a qualidade de vida, a gente pensa durante e após o tratamento oncológico. Então, não adianta nada dar uma dose cavalar de quimioterapia e o paciente vomitar 2 dias seguidos e sem sair da cama. Tá? Então, a gente tem que pensar em qualidade de vida. E é isso daqui que rege o tratamento oncológico hoje em dia. Lógico, sobrevida é importantíssimo, porque não adianta nada não deixar o paciente ter náusea, cair o cabelo, e também não curar do câncer. Tá? E o que se pensa? O melhor uso da terapêutica disponível, rádio, químio e cirurgia para otimização dos resultados. O tratamento oncológico, então, ele visa afastar o máximo possível os riscos dos efeitos secundários tardios. Então, a miocardiotoxicidade, a neurotoxicidade, perturbações visuais, alteração do sistema reprodutor, que a gente não pode esquecer que uma criança que cura do câncer, ele vai se tornar um adulto e vai querer casar e vai querer ter filho. Então, a gente não pode esquecer, o médico oncologista, ele não pode esquecer dessa parte também. Alteração do desenvolvimento neuropsicomotor, então, nos tumores de pediatria, e o desenvolvimento de doenças secundárias, então, hipertensão, diabetes, DPOC, que podem cursar junto com o tratamento, após o tratamento oncológico. Tá? E o que se pensa? Uma relação adequada e equilibrada na dosagem, efeitos secundários e eficácia do tratamento. Da cirurgia, o que a gente tem que pensar? Né? A gente, como profissional de reabilitação, o que a gente vai encontrar depois para esse paciente? Qual a extensão do tumor, a necessidade de ressecção de amplas margens de segurança, as linfadenectomias, então as situações de linfedema que a gente pode pensar num pós-operatório e aderências cicatriciais. Isso daqui, se a gente trabalha numa equipe multi, a gente consegue conversar com a equipe médica de como direcionar, qual vai ser a melhor abordagem, até mesmo para a gente fazer uma prevenção dessa cirurgia, de sequelas tardias. A quimioterapia, a gente não pode esquecer das reações disseminadas e que muitas vezes a gente consegue interferir. Então, hoje em dia, já está mais do que provado a utilização do TNS no ponto PC6 para diminuir o quadro de náusea no paciente que faz quimioterapia, não só em quimioterapia, né? Gestante, paciente com enxaqueca, a gente usa muito esse ponto. As reações de radioterapia, que são reações locais, então, uma diminuição da vascularização, diminuição da elasticidade tecidual, e alteração da função muscular. Isso daqui tudo debilita o paciente. É em cima disso daqui tudo que a gente tem que ter o conhecimento para poder tratar esse paciente lá na frente. O princípio, então, do tratamento antineoplásico para os tumores sólidos. Tá? Então, a gente divide os tumores sólidos, as massas tumorais, dos tumores hematológicos. Então, o que é o princípio? O controle loco-regional. Então, a cirurgia, na maioria dos casos, é a terapia de escolha, e os tratamentos que vão seguir, eles vão ser terapias adjuvantes. Antes, neoadjuvantes, então, antes da terapia de escolha é um tratamento neoadjuvante, e depois da terapia de escolha, da terapia principal, é o adjuvante. A quimioterapia, ela traz algumas complicações, né? Náusea e vômito está presente em 70% a 80% dos pacientes que fazem quimioterapia. A ocorrência e a severidade vão ser dependentes do tipo de quimioterápico, e é importante que a gente conheça o tipo de quimioterápico que o nosso paciente está usando, a dose e combinações utilizadas, e as características do paciente. Por que é importante para o físio conhecer o tipo de quimioterapia? Porque tem algumas medicações, como a bleomicina, que elas interagem com o oxigênio. Então, a gente pega um paciente na terapia intensiva, em desconforto respiratório franco, desaturando, usando bleomicina, quanto vai valer a pena eu administrar o O2 para esse paciente? Ele pode desenvolver uma fibrose pulmonar. Como que ele vai ficar sequelado? Tá? Então, a gente tem que conversar com a equipe médica para poder direcionar esse caso. As complicações que vão acontecer num paciente em quimioterapia. Em quimioterapia, então, que tem náusea e vômito frequente, né? Um distúrbio eletrolítico, uma depressão nutricional, deteriorização do estado mental, alterações psicológicas, um desequilíbrio metabólico e anorexia. Dá para eu forçar exercício com esse paciente? Como é que eu vou direcionar a reabilitação desse paciente? Tá? Então, o paciente está nauseado, está vomitando, eu sou físio e não tem nada a ver com isso. Não, a gente tem a ver, sim. Aí eu vou fazer alguma coisa? Não, mas eu posso evitar de não complicar ainda mais esse doente. A mielossupressão. Eu sou meio babona de falar, porque eu trabalho há 11 anos em oncohematologia e em transplante de medula óssea. Então, isso daqui é o que eu acho que a gente tem que
A gente tem que gravar das aulas de onco, tá? Mielossupressão. O paciente que faz químio, ele vai desenvolver, muito provavelmente, anemia, neutropenia e trombocitopenia, tá? Então, anemia, diminuição dos glóbulos brancos, ele vai ter um déficit no transporte de oxigênio. Neutropenia vai ser a diminuição da imunidade, o paciente vai ficar mais suscetível a infecções oportunistas. E a trombocitopenia, queda dos níveis plaquetários, o risco de sangramento. Dá para a gente fortalecer esse doente? Dá. Mas a gente tem que ter cautela, tá? Então, a gente tem que pensar em tudo isso daqui que a gente vai fazer. Então, quando a gente atende um doente oncológico, a gente tem que estar em contrato sempre com a equipe médica. Ah, mas eu sou recém-formado, eu sou inseguro. Não tem problema. Bom dia, doutor fulano, tudo bem? Aqui é a doutora Paula, eu sou fisioterapeuta, estou acompanhando sua paciente. Podemos discutir? Tá? Então, a gente tem que mostrar o conhecimento sempre. Então, isso aqui são petequias. Não é incomum da gente ver um doente dessa maneira, um paciente fazendo químio, um paciente com hematomas, um paciente com sangramento gengival. Às vezes, na minha formação, a gente se prendia muito a números de exame. Hoje, a gente se prende à clínica. Às vezes, um paciente com 5.000 plaquetas, que o normal de plaquetas é em torno de 200.000, você vai pensar, meu Deus do céu, eu vai sangrar. E, às vezes, o paciente está indo para a academia, treinar. Então, se a gente tem um controle de sinais e sintomas, a gente consegue orientar, tá bom? E os sinais de anemia... Descansa. Desculpa. Dor de cabeça, mudança de estado de alerta, alteração do seu raciocínio, taquicardia, palidez. Às vezes, a gente está treinando um paciente, a gente está fazendo um exercício aeróbico com o paciente. Será que vale a pena aquele momento? Será que vale a pena monitorar sempre? Não precisa... Ninguém precisa ficar monitorando o tempo inteiro o paciente, mas a gente pode ter uma noção do que está acontecendo, né? Quem já viu um paciente com câncer na rua? Ninguém? Ah, bom. Quem já viu um paciente com câncer? Ah, tá. Quem já viu um paciente com máscara? Um paciente careca com lenço? Com chapéu? E o que a gente fala? Está com câncer, né? Ai, coitadinho, está com câncer. Então, a gente não pode esquecer que o doente oncológico é um paciente que passa por uma transformação psicossocial muito importante. E tratar esse doente não é fácil, porque aquela doença tem... A gente sempre brinca assim na onco. Parece que falar a palavra câncer vai dar na ponta da língua, né? Vai ter que fazer uma glossectomia e nunca mais vai falar. Então, a gente não pode falar, está com CA. Não, o paciente está com câncer, tá? Está com um tumor maligno tal. Tá bom? Então, a gente tem que direcionar, como qualquer outra doença. A gente tem que desmistificar isso daí, porque é uma doença crônica. E, hoje em dia, tem paciente com doença metastática de 5 anos que está correndo, fazendo corrida aí de rua de 5, 6 quilômetros. Então, a gente tem que mudar um pouquinho o nosso conceito. Tá bom? Os pacientes eles sofrem discriminação social e familiar. Tá? O isolamento social, então, aquela criança com câncer não vai na escolinha. Aquele doente com câncer de cabeça e pescoço não vai sentar mais à mesa com a família para jantar. Né? Então, isso daí a gente tem que considerar, isso aí a gente tem que saber orientar o doente. Ah, mas eu sou fisioterapeuta, eu não sou psicólogo, como a professora anterior falou. Não, a gente faz parte, sim. Às vezes, o papo terapia vale muito mais a pena do que 10 repetições de flexo-extensão de cotovelo. A gente não pode esquecer que esses pacientes podem desenvolver algumas incapacidades, algumas limitações. E, algumas vezes, a gente chega no quarto de um doente e o paciente está deprimido, com mudança de humor, sentimento de perda, uma mãe que está com uma criança na UTI, num transplante de medula óssea, não sabe se essa criança vai sobreviver ou não. E a gente fala, oi, bom dia, vamos fazer exercício, vamos caminhar? Mas tudo que eles não querem naquele momento é isso. Tá? Então, a gente tem que saber respeitar e titular a nossa atuação. Dor oncológica é uma das infecções que a gente mais teme na oncologia. Tá? E, segundo a Organização Mundial de Saúde... Agora não fiz nada. É uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano tecidual potencial ou real, descrita em termos de lesão. Quem aqui já teve dor? Dor de coluna. Dor de cabeça. Dor de dente, que pega. 3 horas da manhã. Cólica. Enxaqueca. Dói, né? Agora, imagina uma dor oncológica. Dói. E tratar dor não é fácil. E é a nossa função. Tá?
Então, a gente sabe que a percepção de dor é caracterizada como uma experiência multidimensional e diversifica na qualidade e intensidade sensorial, sendo afetada por vários fatores afetivo-emocionais. Quem aqui é casado? Eu não sou. Homens gripados estão morrendo. Mulher com cólica e enxaqueca, meu caso. Tem que trabalhar, neguinho. Vamos embora, vamos produzir, né? Então, assim, a dor, ela varia. A gente não pode subestimar a dor do outro, tá? Então, quando a gente pega um doente com dor, a gente pode achar que a dor é leve, mas para ele a dor pode ser importante. A gente tem que respeitar a dor desse paciente, tá bom? E ela hoje é considerada como quinto sinal vital. Então, ela é avaliada assim, tá bom? E isso daqui é o que causa dor, tá? Então, em 70% dos casos, a dor é relacionada diretamente ao tumor, então infiltração óssea, comprometimento vascular, de mucosa. 20% dos casos é por conta da terapia, então uma dor pós-operatória, uma dor por conta de mucosite. Todo mundo sabe aqui o que é mucosite? Quem já teve afta? Uma afta na ponta da língua. A mucosite é como se fosse uma afta na boca inteira, indo da boca até o ânus, muitas vezes. Dói. Dói. O paciente recebe bomba de morfina 24 horas do dia. Então, quando a gente vai avaliar um paciente, mas vamos fazer respiron, é legal, né? Cadê o Augusto? Está aqui? Não, né? O Augusto criminaliza os incentivadores, né? Mas, às vezes, é uma terapia que a gente usa. A gente vai colocar um bucal para fazer respiron com esse paciente com mucosite? Então, a gente tem que saber lidar, né? E dores associadas a outras doenças que podem cursar junto. O tratamento visa prolongar a expectativa de vida do paciente, proporcionando maior conforto e melhor qualidade de vida. Sempre qualidade de vida é o que está na nossa mente, tá? Paciente oncológico igual fisioterapia oncológica igual qualidade de vida. O tratamento ele tem que ser individualizado, principalmente aqui, não que outras áreas da físio não seja, mas aqui é essencial, né? E a gente tem que contribuir para ela contribui para o estado de incapacidade e conduz o paciente a uma situação de finitude de sofrimento. Então, paciente com dor, a gente vai trabalhar com um pouquinho mais de delicadeza, tá? Fadiga oncológica, que isso daqui também é um ponto super importante que a gente tem que pensar. O INCA fala que de 60% a 90% dos pacientes apresentam sintomas de fadiga e ela é definida como uma sensação persistente e subjetiva do cansaço relacionado à doença e ao tratamento. O indivíduo que experimenta uma sensação constante de sobrecarga, de exaustão e de capacidade diminuída e de incapacidade para as atividades físicas e mentais. Turma que está graduando ainda. Semana de provas na faculdade, prova de anatomia. Passou a prova, como que a gente está? Né? Daí a gente dorme, passa uma semana que vem a gente está como? Né? Na fadiga, o paciente está num estado de exaustão tão grande que não adianta ele descansar. Ele vai acordar cansado, vai faltar energia para se vestir, para ir no banheiro, para comer. Tá? E o que a gente faz para esse paciente? Exercício. Exercício aeróbico. É isso que repõe energia no paciente fadigado oncológico. Obrigada. E ele vai caracterizar como cansaço rápido, redução da capacidade física, fraqueza generalizada, uma sensação antecipatória de cansaço, uma perda de memória da memória do repouso e uma labilidade emocional. Além de tudo, eu sou asmática, então vou me empolgando aqui e vai fechando. E a fadiga ela pode ser considerada como aguda ou crônica. Então, aguda, um cansaço intenso e anormal após um estresse mental ou físico e que vai melhorar com repouso. Inicialmente, os pacientes com tratamento inicial, eles apresentam esse tipo de fadiga. Tá? Então, aquele paciente que andou um corredor ou fez 5 minutos de cicloergômetro, já cansou, parece que correu a maratona. Tá? E a fadiga crônica, aquela que não vai melhorar com repouso e vai piorar a funcionalidade e as atividades de vida diária do paciente. A físio, então, é papel fundamental.
O principal benefício, então, vai ser preservar a qualidade de vida e aliviar os sintomas. Então, o exemplo que a gente dá para o paciente é a bateria do celular. Os celulares novos não, mas os celulares antigos, a gente viciava a bateria. Então, se a gente não deixava descarregar tudo para carregar tudo de novo, a gente viciava a bateria. Então, a gente fala isso para o paciente, a gente vai gastar toda a tua energia para carregar tudo de novo. Tá? A gente vai estimular, sempre que possível, a independência funcional do paciente. Sempre que possível. Tá? E a cinesioterapia vai proporcionar mobilidade, flexibilidade, coordenação, aumento de força e resistência à fadiga. Alterações nutricionais. Né? Isso daqui também, mas eu não sou nutricionista, eu não vou dar suplemento para esse paciente, mas eu tenho que conhecer o que está acontecendo. Então, o paciente oncológico ele vai ter uma perda de peso por conta do aumento de gasto energético basal, ela vai ser desencadeada ou potencializada pela terapia antineoplásica. O paciente ele vai chegar no estado de caquexia, tá? Então, aquele paciente consumido. Eu vou mostrar uma foto mais para frente para vocês gravarem o que é. Então, o paciente vai ter anorexia, perda de peso involuntária. Eu estou comendo, mas eu perdi 5 quilos em uma semana. Tá? Isso acontece. Diminuição da capacidade funcional, uma depressão progressiva da massa magra e tecido adiposo. Essa deficiência proteico-calórica e a diminuição da massa magra pode trazer alterações motoras. Eu vou fortalecer esse paciente, eu vou condicionar esse paciente, eu tenho que saber até onde ir. Então, é isso aqui. Ó. E aí? O que a gente faz? A gente tem que fazer. Que o paciente chega nessa situação para a gente. Ó, paciente, acompanhante... Tá? E a gente tem que saber como lidar com isso daqui. Saber como está a nutrição desse paciente. Discutir com a equipe Nutri como está indo a nutrição desse paciente. E aqui? E aí? Sorriso no rosto. E vamos embora. E vamos embora. Tá? Não é para ninguém sair chorando na minha aula, pelo amor de Deus, que é uma delícia trabalhar com onco. E aí? Né? Então, a gente não pode esquecer que, algumas vezes, os pacientes oncológicos eles não estão caquéticos, mas eles estão com sobrepeso. E isso daqui a gente tem que dar qualidade de vida para o paciente. Um dos fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de mama é aumento de peso. Então, a gente tem que pensar não só no caquético, como no sobrepeso. Tá? Como que a gente vai lidar com esse paciente? E ó, essa criança aqui, eu cuidei dela 8 anos. Fez transplante fez 2 transplantes de medula óssea. Tinha que ir para o Rio. Tinha que ir embora. E esse bebezinho aqui, que ele está super inchado, mas ele é caquético. Quanto que eu vou poder sobrecarregar essa criança? A conduta ideal em onco, qual que é? Restaurar o paciente dentro das suas possibilidades, exigindo apenas o suficiente de acordo com cada fase do processo da doença. A gente vai aproveitar os períodos de disposição e bem-estar para estimular ao máximo a recuperação funcional. Então, aquele paciente que está vomitando, está com dor, deixa quieto. Vai lá, conversa, dá um beijinho, fala como é que está, bom dia, tchau. Mas o dia que ele está bem, bora, vamos embora. Hoje é o dia, tá? E a gente vai motivar o paciente a buscar a recuperação dentro das suas limitações. Então, o paciente fez uma cirurgia de cabeça e pescoço, teve uma lesão de nervo acessório espinhal, vai ter uma síndrome de ombro caído. Até 90 graus, ele vai fazer a abdução de ombro. Acima de 90 graus, ele vai fazer isso daqui. Se o paciente é um eletricista, vamos fazer adaptação. Né? Vocês acabaram de ver na aula de ergonomia. A gente vai mandar bala. Tá? O que a gente vai pensar? Proporcionar qualidade de vida. E a visão do fisioterapeuta não pode ser focal. E aqui, mais do que nunca, a gente tem que ter uma visão sistêmica. A gente não vai se preocupar apenas com o local afetado com câncer. Então, o paciente teve um câncer de cabeça e pescoço. Mas, se ele continuar fazendo isso daqui, como é que vai ficar a lombar dele? Né? Eu atendi um paciente que era eletricista, ele tinha que trocar a lâmpada em casa. Fez uma cirurgia, fez um esvaziamento cervical. A gente tem que pensar nisso daí. Tá? O atendimento, então, mais uma vez, ele é diferenciado e o programa ele tem que ser flexível e condizente com as necessidades do paciente. Então, às vezes, a gente programa mentalmente, putz, hoje eu vou fazer isso, aquilo. Você chega lá, você tem que mudar tudo. Tá bom? Às vezes, uma massagem de conforto é extremamente importante. Eu não suporto fazer massagem, mas é recurso terapêutico. Né? Então, muitas vezes, um paciente de cuidados paliativos, o que a gente faz com ele? Uma massagem de conforto. Então, isso daí é importantíssimo para o doente. Tá? E o sucesso da terapia? Bom senso. Bom senso sempre. E o conhecimento das características do paciente. Eu sempre brinco assim, quem aqui, dos formados, já atendeu um paciente com câncer?
É diferente quando a gente atende um paciente com câncer ou sabe da doença oncológica. Tá? Então, tenham isso em mente, quem está se formando, porque a nossa vida profissional leva a gente para caminhos assim. Eu queria fazer ortopedia, trabalhar em clínica, eu trabalho em UTI oncológica. Assim, nosso caminho, só o tempo dirá. Né? Então, a gente tem que conhecer as características do doente que a gente está atendendo. Eu não sei. Ok, eu vou fazer o básico naquele momento e depois eu vou ralar de estudar para fazer o melhor para esse doente. A gente vai pensar, então, estimular o paciente dentro das suas limitações, aproveitando os períodos de disposição e bem-estar. E os pacientes que não estiverem dispostos, a gente não força. Tá? A gente não força. Quem aqui já foi adolescente? E a mãe inventou de comprar uma roupa X para ir na festa Y da família. E você odiou. Como é que você foi? Carrancudo o tempo inteiro. O teu paciente vai ser igual. Ele não vai render na tua terapia. Se você não dispor o período de indisposição dele, relaxa. Relaxa e passa à frente. Tá? E os pacientes inditos em fase terminal, a gente vai dar medidas de conforto. Tá? Então, esse termo fase terminal a gente já não usa mais. Hoje em dia, a gente quase também não usa mais os cuidados paliativos. A gente fala em cuidados integrativos para esse paciente. Tá bom? Por quê? Terminal todo mundo é. Quem sabe o dia que vai morrer aqui? Eu queria saber, porque daí ia fazer tudo, aproveitar ao máximo, até aquele dia. Não tem como a gente saber. E o paciente também. Tá? Mesmo o paciente que entra com sedação paliativa, muitas vezes a gente é questionado pela família, e aí, quando que vai ser? Já entrou, e aí, quando vai ser? Quantas horas? Que horas que a gente vai poder programar o velório? Tá? Então, assim, não tem como a gente falar. Tá? As principais atuações, então, são alívio da dor, recuperação da capacidade cardiorrespiratória, ganho de amplitude de movimento, fortalecimento muscular, melhora dos sintomas da fadiga, melhora das aderências cicatriciais e qualidade dessas cicatrizes e tratamento de linfedema. Os objetivos: redução do sintoma de fadiga, manutenção e ganho de força muscular, condicionamento, analgesia, funcionalidade, diminuição dos efeitos do imobilismo. Tá? Então, o paciente que fica muito parado, ele vai ficar mais obstipado, pensando nas medicações que ele vai tomar. Isso aqui também é uma medida que a gente ajuda o paciente. O exercício, melhora de humor e diminuição do estresse. Tá? Ganho de independência física e funcionalidade, melhora de qualidade de vida e promoção da reintegração social e familiar. Isso daqui norteia muito o nosso tratamento, então, os níveis hematológicos, tá? Então, até 30 mil plaquetas a gente faz ativos livres, tá? Sem grandes esforços. Até 20 mil, exercícios leves, deambulação, atividade de vida diária, abaixo de 20 mil, mínimo esforço. Tá bom? Mas tem paciente com 5 mil que vai para a academia. Então, a gente vai titular o nosso paciente. E os fatores de hemoglobina também. Tá? Então, uma anemia leve, a gente pode até fazer exercício resistido. Uma anemia moderada, a gente vai pegar um pouquinho mais leve com exercícios aeróbicos. E uma anemia mais acentuada, a gente vai fazer exercícios mais restritos com esse doente. A físio, na oncologia, está cada vez mais em destaque. Né? Então, a gente vê a Ana Furtado, que é uma paciente oncológica que divulgou para caramba exercício, ela é para academia, exercício, máscara, exercício, jejum de quimio, exercício. Né? Então, hoje em dia, a gente vê que o exercício físico está cada vez mais inserido no tratamento antineoplásico. A gente vai intervir na promoção da funcionalidade, independência funcional, inclusão social e qualidade de vida. A atividade física é uma estratégia para remediar ou tratar os sintomas e os efeitos do tratamento oncológico. Tá? Tem um monte de artigo científico que fala o quanto o exercício físico reduz nível de estresse, nível químico. Tá? Isso é análise bioquímica. Náusea, fadiga, aumento de células sanguíneas. Tá bom? Todas as escolhas terapêuticas em oncologia vão trazer impactos únicos na performance física do paciente. Tá? Um paciente que fez quimio é diferente do outro paciente que fez quimio. Um paciente de rádio é um paciente diferente do outro. Um paciente com câncer de mama é diferente do outro paciente. Tá? Então, performance física, muscular e funcional do paciente. Os períodos de inatividade, eles vão promover a depressão e piora da fadiga, alteração... a piora das AVDs, e o fisioterapeuta tem que encorajar e estimular os pacientes a realizar os exercícios físicos regulares, desde que suas condições físicas permitam fazer isso.
Tem as evidências, então, que o exercício físico durante e após tratamento oncológico melhora a qualidade de vida, aumentam a sobrevida de doente. Tá? Então, a gente ajuda na sobrevida do paciente, reduz o risco de recidiva e de metástase. Tem um monte de marcador químico que é liberado por conta do exercício físico para diminuir o risco de metástase e diminuir o risco de morte por câncer. Tá? As estratégias de reabilitação, elas vão reduzir fadiga, sarcopenia e anemia. Então, fortalecimento, alongamento, exercício aeróbico, massagem, reiki, tudo medicina integrativa, tudo que a gente puder lançar a mão para esse paciente. Tá? Mais uma vez, a visão do fisioterapeuta especialista em oncologia ela não é focal. A preocupação não vai ser apenas com as sequelas localizadas num determinado segmento corporal, mas sim com as repercussões globais que esse paciente pode trazer. E a fisioterapia em oncologia visa orientar o paciente a retomar as atividades de vida diária e prática, oferecendo condições para isso. É isso para isso que a gente trabalha. Tá? Então, ninguém fica triste. Lógico que perder um paciente não é gostoso, mas aquele paciente que sobrevive e reabilita e volta para a sua vida normal é super gratificante. Tá? O que faz fisio e oncologia? Não é só câncer de mama. Tá? Câncer de mama é o câncer mais incidente, mas onde que a gente atua? Em tudo. Câncer pode dar em tudo. Né? Então, tumor de mama ginecológico, urológico, sistema nervoso central, cabeça e pescoço, tumores abdominais e torácicos, oncohematologia. E, hoje em dia, o que eu falei está muito em voga, a oncofitness e os programas de condicionamento e treinamento físico para os ex-pacientes, considerados como ex-pacientes. Tá? Então, os cânceres de mama, então, as reconstruções, os linfedemas, né? Alteração postural, cicatricial desse paciente. Os tumores urológicos, os ginecológicos vão trazer uma disfunção sexual. Tem um trabalho muito bonito de reabilitação sexual pós-câncer ginecológico e urológico, tá? As disfunções sexuais. Isso aqui a fisio atua assim, de uma forma brilhante. Tá? Os linfedemas de membros inferiores, os tumores de cabeça e pescoço. A gente encontra isso daqui, isso daqui, isso daqui, e a gente não pode fazer cara de... Tá? Não é fácil, mas a gente tem que encarar. Os tumores ósseos, tá? Principalmente na faixa etária pediátrica. E os programas de treinamento físico. Isso aqui é um programa do ICESP, eu trabalhei no ICESP 5 anos. Esse trabalho aqui é um trabalho com pacientes de câncer de mama, treinamento de remada ali na raia olímpica. É um trabalho muito legal. Você fala, o paciente teve câncer de mama, vai fazer remada? Vai! Vai! Exercício físico não mata ninguém, muito pelo contrário. Exercício físico previne linfedema. Tá? Então, a gente tem que mudar um pouquinho o nosso conceito. E tem um abaixo-assinado rolando aí contra um ginecologista que publicamente falou que fisioterapia é contraindicação absoluta para paciente oncológico. Tá? Então, a gente tem que se unir como classe. E aqui, os corredores. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho agora, rapidinho, meu tempo está estourado, da história da especialidade. Então, lá em 2000, foi fundada a Sociedade Brasileira de Fisioterapia em Cancerologia, e eu fiz parte disso. Ainda bem que existe RENIL nessa vida. Então, com a missão de aperfeiçoamento técnico-científico dos fisioterapeutas associados, através de realização de eventos científicos. Em 2006, teve o primeiro congresso brasileiro, lá em Curitiba. Foi a primeira prova de título de especialista. Daí, em 2008, foi fundada o grupo se uniu, tá? Uniu de norte a sul do país. No segundo Congresso Brasileiro, foi no Rio, em outubro de 2008. Foi fundada então, em 2008, foi fundada a ABFO. Em 2008, foi encaminhada a carta para o COFITO. Em maio de 2009, foi reconhecida a nossa especialidade. Em fevereiro de 2011, foi a primeira prova de título. Tá? O objetivo é reunir os fisioterapeutas dedicados à oncologia em todo o território nacional. Tá? E hoje, no Brasil, pasmem, a gente não chega a 200 titulados. Tá? Então, vale a pena titular, vale a pena você levantar a bandeira com o seu título de especialista. E essa daqui é a resolução do COFITO, né, e a explicação. Isso aqui está no site do COFITO.
Então, a gente pensa que vai promover a restauração da funcionalidade do indivíduo por meio de diagnóstico fisioterapêutico adequado e prescrição de métodos e técnicas e recursos educativos. E o fisioterapeuta especialista deverá estar apto para tratar as sequelas próprias do tratamento oncológico, atuando de forma para minimizá-las. Aqui no Brasil, hoje em dia, existem alguns cursos de pós-graduação em oncologia. Algumas universidades têm na grade curricular a cadeira de oncologia, mas a maioria é disseminado nos outros cursos, né? E isso daqui é uma que a gente luta para poder inserir, porque se não tem o fisioterapeuta que conhece, ele não vai procurar a pós-graduação, e não tem como a gente pedir no mercado de trabalho. E é isso daqui. Espero que vocês tenham gostado e ninguém tenha ficado triste com a oncologia.